É, é, eu gostaria de lembrar a todos vocês que é conhecido de todos os estudiosos de que o Sermão da Montanha é o coração dos ensinamentos de Jesus. Não significa que reúne todos os ensinamentos, mas reúne os ensinamentos centrais, mais operacionais na vida do discípulo. E dentro do Sermão da Montanha, nós temos as bem-aventuranças como sendo o coração do coração. Por quê? Porque as bem-aventuranças não nos ensinam comportamentos específicos, mas sim fala de atitudes que o discípulo deve desenvolver para ser capaz de trilhar na senda, no caminho apertado que leva de volta à casa do Pai. Então, atitudes têm a ver com o que vem antes do comportamento. E as atitudes são aqueles condicionamentos que foram colocados profundamente em nossa mente, que passam a agir de forma automática. Isso é algo que a gente tem uma certa dificuldade para entender, a menos que a pessoa seja um profissional na área de psicologia. Os psicólogos sabem que, para ajudar as pessoas, tem que ir fundo na pesquisa da mente, entrar no inconsciente ou subconsciente das pessoas para identificar por que as pessoas têm certos mecanismos de respostas ou reação que não necessitam de análise da situação atual. Ocorrendo alguma coisa, automaticamente as pessoas respondem dessa ou daquela maneira. E isso tem a ver, então, com os nossos condicionamentos. Condicionamentos são coisas difíceis de mudar. É por isso que o nosso instrutor começa a essência do seu ensinamento tem a ver com os nossos condicionamentos, com as nossas atitudes interiores. A linguagem daquele tempo era inteiramente diferente, não era essa linguagem psicológica que se tornou aceita pelo fato de se tornar conhecida nos seus meandros, nos seus diferentes níveis. Então, os nossos condicionamentos são equivalentes a programas do computador. Quando nós colocamos um programa em nosso computador, ele analisa numa velocidade incrível, principalmente se tivermos internet 5G, que eu acho que não é o caso de todos ainda, mas, de qualquer maneira, essa análise das informações que são jogadas no computador são analisadas e uma solução é apresentada. A gente pergunta no Google, eu quero informações sobre isso, e chega aí uma infinidade de coisas. A dificuldade é escolher aquilo que parece atender melhor às nossas necessidades. Então, é isso o que nós temos em nossa mente.
condicionamentos profundos. E o mestre chama a nossa atenção para alguns desses condicionamentos de uma forma indireta. Ele fala das bem-aventuranças, que são aquelas atitudes interiores de pessoas que já conseguiram fazer uma revolução, não só na sua mente consciente, mas no inconsciente, essas programações profundas que todos nós temos. Então, nós vamos verificar que o mestre, em sua profunda sabedoria, não fala sobre as bem-aventuranças para o público em geral. Ele chama os seus discípulos e sobe ao monte. Não é um monte físico em que vão escalar e sentar lá, ele lá em cima e os discípulos abaixo. Não. Nem ele com os discípulos lá em cima desse monte físico. Não. É uma subida em consciência. Mais uma vez, a gente precisa estar atento para a linguagem bíblica que está, do começo ao fim, cheia de linguagem figurativa, paródias, parábolas, tudo quanto é tipo de simbologia que nos facilite a difícil tarefa de entender aquilo que está por trás da aparência. Aparência. Todos nós estamos vendo, ouvindo, e então nós estamos nos servindo dos nossos sentidos para perceber o mundo. Mas a gente só percebe com os nossos sentidos o mundo exterior, o mundo material. Nós não temos ainda sentidos para saber o que está escondido em nossos condicionamentos mentais. Nós não sabemos das leis suprafísicas que governam o mundo pelo interior, pelo escondido, pelo oculto. Então, o mestre procura facilitar a nossa pesquisa do oculto, que vai nos capacitar a prosseguir na nossa jornada rumo à nossa meta. E a nossa meta, nós sabemos, é voltar para casa. Voltar para a casa do Pai e Mãe Celestial, naquilo que é chamado o reino dos céus. O reino dos céus não é um paraíso tipo Éden, com árvores, com tudo quanto é animais, nada disso. É um estado de consciência, uma unidade, algo que nós somos incapazes de realmente apreender com a nossa mente usual, a nossa mente concreta, porque a unidade, o todo, inclui tudo aquilo visível e invisível em diferentes níveis. Então, essa visão profunda do oculto só vai ser obtida por nós quando nós expandirmos a nossa consciência, quando nós formos capazes de deixar a percepção dos sentidos, fechar os olhos, os ouvidos, nosso sentido tátil e assim por diante, e em profunda meditação entrarmos num outro nível de consciência, uma consciência expandida, que nos permita, eventualmente, termos acesso
termos acesso ao conhecimento oculto, ao conhecimento que transcende ao nosso mundo material. Então, Jesus começa esse grande ensinamento dele falando sobre essas atitudes fundamentais que o discípulo deve ter, porque ele está se dirigindo a discípulos, a todos aqueles que querem fazer um voto interior de abrir a porta que vai nos levar para a senda, o caminho apertado, o caminho do fio da navalha, o caminho em que nós precisamos estar muito atento, porque é uma terra de ninguém. A gente não sabe se à direita ou à esquerda nós vamos tropeçar. Nós precisamos estar muito atentos. Atentos, será que isso tem a ver com plena atenção? Sim, exatamente isso. A plena atenção, uma das qualidades que tem que ser desenvolvida por todos aqueles que almejam, eventualmente, entrar no reino dos céus. Porque a plena atenção é a nossa volta para as coisas como elas são no mundo visível, no mundo material, e nós temos que nos guiar no mundo material pelas nossas intuições e lições que já recebemos da vida, e intuições momento a momento, na medida em que conseguirmos acionar as nossas percepções intuitivas por meio de meditações profundas. Então, o mestre então está nos falando sobre esses condicionamentos interiores que têm que fazer parte da vida do discípulo, e ele chama todas essas qualidades essenciais de bem-aventuranças. Então, nós já examinamos as 3 primeiras bem-aventuranças e nós vamos agora para os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que linguagem poética, mas a gente tende a ficar meio perdido. Tem fome e sede de justiça. Eles foram injustiçados pelo governo, pela empresa que os lesou, pela família. Que tipo de injustiça sofreram aqueles que têm fome e sede de justiça? Outra vez, a necessidade de estarmos atentos para a linguagem bíblica. O que Jesus está querendo chamar a nossa atenção? Para injustiças do mundo, ou ele usa a palavra justiça num sentido diferente? O mestre está se dirigindo aos insatisfeitos, aos descontentes consigo mesmo, que sofrem a nostalgia do eterno. Nossa, a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que a gente tira esse significado desse tipo de linguagem? Com intuição, procurando entender
o que o mestre está querendo chamar a atenção dos seus discípulos. A justiça aqui tem a ver com o anseio que todo ser humano que começa a sentir que existe algo de maior na vida e que esse algo maior é a fonte de tudo que existe e a lei das leis que tudo governa. Então, esse ou isso que é incompreensível para nós, nós chamamos de Deus e falamos sobre Deus para cá, Deus para lá. Vá com Deus, fique em paz com Deus, Deus protege, mas a gente não tem ainda, creio eu, a dimensão exata do que é esse ser incognoscível. Os sábios, os santos, os videntes dizem que Deus é incognoscível, não pode ser conhecido em sua essência última. Nós temos graus de aproximação com a nossa fonte, com a lei das leis que tudo governa. Então, como todos nós que falamos português temos uma palavra que não existe em outras línguas, o que os filólogos dizem que é saudade. Os ingleses dizem missing, né? Mas saudade, saudade, nós temos em português. Nós temos uma saudade essencial da fonte, do pai e mãe que nos gerou e que cuida de nós de uma maneira que nós não conseguimos conceber. Então, essa profunda saudade que nós temos de Deus se expressa nesse linguajar aqui do Sermão da Montanha como justiça. Fome e sede de justiça, fome e sede da nossa fonte, do Pai e Mãe Celestial. Então, é essa a justiça que nós estamos buscando ansiosamente quando nós despertamos para essa dimensão maior da vida do ser humano, da vida, que é a fonte, que nós chamamos de Deus. Então, esses que estão insatisfeitos, descontentes consigo mesmo, que sofrem a nostalgia do eterno. E agora, uma das muitas coisas que a gente fica, assim, inicialmente perplexo. Paradoxalmente, os que mais possuem a experiência de Deus, mais dolorosamente sofrem por sua ausência. Na vida presente, o homem espiritual é um mártir de sua própria mística. Toda conquista no terreno espiritual sofre com sua própria insuficiência. Por quê? Porque a distância entre qualquer nível de finito, você pode ter tido meditações mais profundas, mais profundas, mais profundas, mas todas essas conquistas são conquistas no nível do finito, enquanto que a distância entre qualquer nível do finito para o infinito, essa distância é infinita. Então a gente respira fundo. Meu Deus, quando é que eu vou saciar
a minha fome e sede de saudade de Deus. Essa justiça é a saudade que nós temos de Deus. Os grandes místicos sabem dessa situação, que eles estão progredindo. Quanto mais eles progridem, mais eles avançam em conquistas de níveis cada vez mais sutis, eles se dão conta que ainda falta muita coisa para chegar à fonte última. Felizmente, a sabedoria e compaixão divina é tanta que nos permite certas, vamos dizer, satisfações a cada nível da escada de Jacó que nós vamos subindo, nós temos uma satisfação maior, e maior, e maior. Mas os grandes místicos, grandes santos, sabem que ainda estão muito longe de alcançar a vivência do todo, porque Deus é o todo. Agora, é importante para nós estarmos atentos para a tentativa de fazermos uma interpretação literal desses aforismos para não entrarmos em enganos. Muitas pessoas poderiam ser tentadas a ter uma conotação de que, já que quem tem fome e sede de justiça vão ser saciados, então é só pedir a Deus e ficar aguardando. Eu peço, eu tenho sede e fome de justiça, ó Pai nosso que estás no céu, sacie-me. A gente vai esperar um pouquinho de tempo, quem sabe, umas pouquinhas encarnações, porque nós estamos nesse mundo para sermos agentes ativos dessa grande experiência cósmica de como o espírito, após ter se adentrado na matéria e ser aprisionado em consciência pela matéria, tem como objetivo aprender a se libertar dos liames da matéria. Nós temos que ser agentes ativos para expandirmos a consciência e voltarmos para a casa do Pai. Então, ficar esperando que Deus nos dê aquilo que nós ansiamos, nós vamos esperar por muito tempo, mas antes desse muito tempo passar, a gente vai se dar conta que temos que fazer a nossa parte. O homem não pode ficar esperando que Deus atenda seus anseios. Essa atitude de passividade, até mesmo de indolência, é o oposto de uma verdadeira atitude espiritual. Os que têm fome e sede do conhecimento divino, agora vamos mudar um pouquinho as palavras, em vez de sede de justiça, que têm fome e sede do conhecimento divino, sabem que devem buscar avidamente, bater insistentemente a porta, figurativa do reino dos céus, e pedir a graça de todo o coração. Então, é essa atitude. Eu volto a insistir que as bem-aventuranças têm a ver com as nossas atitudes. Então, temos que ter uma atitude proativa, buscar, termos consciência que é nossa responsabilidade essa busca
daquilo que é a essência última de nós todos. E essa busca é a razão de ser, de estarmos nesse mundo. Nós achamos, até com a ajuda de papai e mamãe aqui na Terra, que nós nascemos para crescermos, ir para a escola, termos uma profissão e ganharmos a vida. Isso são meios, não são os fins para os quais nós viemos a esse mundo. Nós temos que desenvolver os meios para a nossa atuação no mundo material, mas nós temos que ter a consciência que nós temos um objetivo que transcende as coisas deste mundo. Então, essa busca do espiritual tem que ser tomada por cada um de nós. Obviamente, quando se fala fome e sede de justiça, Jesus não se referia à justiça no sentido jurídico do mundo, mas ao conhecimento do divino. Justiça significa a compreensão mística e intuitiva da operação das leis de Deus e sua natural aplicação na vida cotidiana, ou seja, a ética. Então, temos que começar o piso é desenvolvermos uma ética elevada nas nossas relações com as outras pessoas. Jesus proclama felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede dessa experiência interior. Não importa o pouco ou o muito que já tenham alcançado no caminho espiritual. Para sentirmos nostalgia pelo que está além, a pessoa deve sentir antes um desinteresse, uma saturação pelos bens materiais e pelas conquistas mundanas. Veja só, não significa virar inteiramente as costas para as suas responsabilidades neste mundo. Não. Significa colocar a devida prioridade na vida. Os cuidados materiais permanecerão, as nossas obrigações sociais, materiais, familiares permanecerão, mas nós teremos que colocar acima de todas elas a busca pela nossa verdadeira natureza, pelo nosso verdadeiro objetivo, a constante e progressiva expansão de consciência que nos permitirá entrarmos no tão prometido reino dos céus, que é a casa do Pai, da qual todos nós, filhos peregrinos, saímos para virmos a esse mundo distante. Precisamos nos lembrar sempre que o processo criativo vem de dentro para fora, do mais sutil para o mais denso. Portanto, o que está ao nosso alcance e, portanto, o que devemos fazer é mudarmos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos anseios. Então, qual é a grande responsabilidade que nós temos?
Mudar aquilo que nós podemos mudar. Hoje, atualmente, os nossos valores, que são consequência das nossas crenças, que estabeleceram atitudes, anseios, e nós acionamos tudo isso com o quê? Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, vamos usar aquilo que está ao nosso alcance, os nossos pensamentos. A mente é a grande ferramenta que nós temos. É uma ferramenta que nós só usamos uma parte dela. A parte que é chamada mente concreta, que nos direciona para o mundo exterior que nós percebemos. Mas a mente também pode ser voltada para o alto. E essa parte da mente que está voltada para o alto, a nossa tradição cristã chama não de mente abstrata ou mente divina, mas Espírito Santo, que para muitas pessoas dá uma ideia errônea de que o Espírito Santo seja uma entidade fora de nós, a qual nós temos que implorar ajuda. Não, o Espírito Santo é essa mente divina, é essa mente voltada para o alto que está em nós. Então, nós temos que aprender como acessar o Espírito Santo, a mente divina. E esse como se responde com meditação. A meditação progressiva, constante, profunda, que nos permitirá, um dia, alcançarmos aquela aquietação da mente concreta. Essa aquietação da mente concreta, o grande segredo, é a grande dádiva que nós alcançamos. Ela não nos é dada assim porque a gente pediu a Deus. Não, nós temos que trabalhar, batalhar, muita meditação, muitas tentativas de aprendermos com aqueles que sabem as técnicas que nós precisamos seguir, desenvolver para conseguirmos essa total aquietação da mente que nos leva ao vazio. Oh, meu Deus do céu, será que eu estou entendendo a linguagem aí do nosso irmão Raul? Está me confundindo. Eu quero entrar na plenitude e ele me fala do vazio. Aqueles que sabem um pouco sobre matemática, eu ouvi dizer, eu não sei sobre matemática, que o infinito positivo toca no infinito negativo. Então, o infinito, seja no alto, seja no baixo, é a mesma coisa falar vazio e plenitude. A plenitude do espírito só se consegue com o vazio da mente concreta. É uma dessas coisas que a gente fica assim, boquiaberto. Meu Deus do céu, quer dizer que eu vou alcançar a plenitude por meio da porta mágica do vazio. Sim, só que não é uma porta mágica, é um portal ao alcance de todos nós, porque nós vamos usar a nossa mente, aprender a usá-la para aquietar a mente, para transcender a mente. Como a gente precisa ter uma atitude de transcendência, de aceitação do espiritual,
de sintonia com aquilo que está além do usual. Então, quem sabe um dos primeiros passos para nós conseguirmos saciar os nossos anseios é o pensamento constante no que é desejado. O pensamento constante naquilo que é desejado. Vocês já ouviram aquela frase bíblica: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O coração, nesse caso, como Jesus coloca, é a combinação da mente com o nosso coração. Então, é mente e desejo. Então, essa orientação de tudo que nos impele na vida, a mente e os nossos anseios, é o nosso coração, é o foco de nossa vida. Aqueles que já quiseram passar num vestibular, que quiseram conquistar aquela pessoa maravilhosa que Deus colocou em seu caminho, e aí conseguiram encontrar os meios para conquistá-lo ou conquistá-la. Isso, a focar a mente naquilo que é o nosso grande tesouro, é o segredo para consegui-lo. Todos nós já fizemos isso com relação às coisas do mundo material. Então, nós sabemos como fazer. Só que agora nós temos que usar toda a nossa inventividade e a nossa concentração em algo espiritual. Esse é um desafio maior de conquistarmos coisas materiais, mas está ao nosso alcance. Centenas, para não dizer milhares e milhares de místicos e yogis já conseguiram. E nós todos vamos conseguir. Todos os que aqui estão vão conseguir isso. Vai depender do investimento que nós vamos fazer. É isso que Jesus se referia quando ele dizia que o reino dos céus é tomado pela força. Força de quê? Do muque? Não, a força do pensamento. Então, é a força do coração, é a força da dedicação. É esse foco naquilo que é o mais importante de nossa vida. Onde está o nosso tesouro, deve estar também o nosso coração, a nossa atenção, o foco de nossa vida. Porém, aí vem o balde de água fria. Será que o cristão comum tem um anseio insopitável pela presença de Deus? Será que o cristão comum se sentiria confortável se ele se sentisse? Ele não vai ver Deus, né? Mas se sentisse na presença de Deus, será que os nossos sentimentos de culpa, de não sermos dignos, como disse o centurião: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas mostrando fé,
Dizei uma só palavra que meu servo será curado. Então, o cristão comum não tem realmente esse desejo insuportável pela presença de Deus, no sentido da vivência espiritual, mística, dessa presença interior. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, chamou os seus discípulos. Começa o Sermão da Montanha, Jesus vendo plural, as multidões, chamou seus discípulos para a montanha. Então, ele, com sua visão espiritual, viu as multidões no espaço e no tempo, multidões sedentas de orientação, de apoio, de proteção contra as nossas tolices, a nossa ignorância, sobre as leis do mundo, as leis espirituais. Então, ele chamou os discípulos e está aqui instruindo os seus discípulos. E é muito provável que todos nós que aqui estamos temos dentro de nós um anseio por nos tornarmos discípulos de Jesus, para nos prepararmos para sermos também portadores da luz e passarmos a viver para trazer o bem, a verdade, o amor, o entendimento da grande lei para um número crescente de pessoas, por meio de nossas palavras, mas principalmente por meio de nossos exemplos. Nós estamos comprometidos com isso. Só temos que estar atento para o fato de que nós temos, misticamente, dois anjinhos, cada um num ombro. Um fica sussurrando: você faz parte da luz divina, Deus te ama. E o outro dizendo: aproveita a vida, o tempo é curto, curta mesmo, vá à festa, dance, coma. Então, um chama para o alto, outro chama para baixo. E nós estamos constantemente ouvindo esses convites. E nós precisamos ser muito fortes, uma fortaleza que a gente não alcança indo para a academia fazer exercício. É uma fortaleza de coração, de mente e coração, de perseverança, que felizmente nós temos, mas temos que manter a plena atenção para não escorregar, porque aquele que está sentado aqui no outro ombro tem tanto argumento para que a gente dê o nosso voto para ele. Então, a gente tem que escolher com muita cautela aonde nós vamos não votar, mas voltar a nossa atenção para esse aliado que procura facilitar a nossa jornada para o alto e não para permanecermos estacionados aqui no mundo material. Então, a graça divina também é justiça. Justiça como se expressa pela lei do karma. A Suprema Justiça estipula que a graça seja concedida na justa medida em que as pessoas se esforçam para obtê-la pela mudança interior, expressa como fome e sede.
fome e sede de justiça. Primeiro, a graça vem como inspiração e força para efetuar a mudança interior. Mudança. Mudança que a gente não adianta chamar a companhia de mudança com o seu grande caminhão, com meia dúzia de trabalhadores. Não, essa é uma mudança interior. E como a gente precisa de ajuda, de constante incentivo. Porque a gente tem que mudar os nossos condicionamentos. Como nós somos prisioneiros dos nossos condicionamentos, muitos condicionamentos. Imagine você fazer tudo diferente na sua rotina diária. Em parênteses, por que a ida por um período de tempo a um ashram, um centro, para um retiro, no mínimo de uma semana, mas de preferência mais do que isso. Por que esses retiros são tão importantes? Porque quebram a nossa rotina física, e com isso nos predispõe também a quebrarmos nossa rotina mental, nossa rotina emocional. Então, nós vamos mudar as nossas rotinas e, com isso, abre, não sei como é que poderíamos imaginar, certas conexões em nossa mente, em nosso coração, para a gente soltar aquilo ao qual nós estamos acostumados. E aqueles entre vocês, meus amigos, que têm cabelinhos brancos como eu, sabem que, à medida que o tempo vai passando, o poder do conservadorismo vai aumentando conosco. Não é um conservadorismo político, não. É vivencial, de querer viver na mesma rotina. Você faz o seu passeio exatamente da mesma maneira todos os dias. Você compra sempre no mesmo lugar. Mudança é algo que as pessoas resistem, e quanto mais idosos são, mais tendem a ser prisioneiros das suas rotinas. E a rotina é exatamente aquilo que a gente tem que superar. Então, a graça divina, em primeiro lugar, vem como inspiração e força para efetuarmos a mudança interior. Quando essa mudança ocorre, então, está condicionada à mudança interior, vem, então, a graça da presença de Deus em nosso coração. Aqueles que já fizeram retiros mais longos em ashrams, em condições muito favoráveis, sabem que muitas vezes nesses retiros a gente tem relances, glimpses de coisas diferentes, um entendimento mais profundo, um amolecimento da rigidez que nós temos para com certas coisas, certas pessoas, certas instituições. Então, esse amolecer o coração, essa aceitação, se não de abraçar todo mundo, pelo menos não torcer o nariz,
não pensar aquilo que eles são, a verdade que a gente está vendo, é óbvio que eles são isso, isso. Então, como é importante essa graça da mudança, que é tão importante que nós recebemos como um prêmio alguns relances do divino em nossa consciência. Eu imagino que tem muitas perguntas, muitas sugestões. Se vocês quiserem falar a respeito da justiça, bem-aventurados sejam. Sim, Dorival, você pode falar, Dorival. Mas você tem que ligar o microfone antes. Eu vou falar mesmo. Quanto mais aproxima de Deus, o discípulo sofre mais, onde experimentam a justiça, que é a própria lei do karma. E é quando ele enxerga que está vendo a mudança. Então, dá a impressão que fica puxando ele para trás, né? Os costumes tenta puxar a pessoa para trás. E quando se falou, Raul, da rotina, ela é agradável e segura. E nesse campo aqui não pode estar seguro. Tem que se atirar mesmo. Então, como desvendar o sem forma, né? Acredita e vai, né? É fantástico mesmo. E eu entendi que, de todo jeito, nós vamos estar de mão dada com o karma, né? E aí, com essa sede de fazer o certo, nos ajuda, né? Ajuda a vencer, né? E fazendo certo, eu acho que que nem aqui agora, né? Fazendo certo agora, eu me aproximo mais. E aí dá mais sede, dá mais vontade. E aí eu vou atrás dessa fonte, né? Muito bem, Dorival. Você está deixando fluir aquilo que o seu coração sente, e isso é uma grande dádiva. Existem certas tendências comportamentais que são absolutamente necessárias na etapa da manifestação que se chama involução. A descida do espírito à matéria, para ficar aprisionado em consciência na matéria. Enquanto nós estamos num grau considerável de prisão na matéria, prisão em consciência na matéria, rotinas são muito úteis, porque expressam certos aprendizados no mundo material que deram certo. Por exemplo, dirigir um carro. Nós dirigimos, obviamente, com plena atenção, sem tomar umas e outras que afetam a plena atenção, mas os nossos reflexos foram desenvolvidos com o tempo que se tornaram reflexos condicionados. Então, essas rotinas são muito úteis. Você já imaginou, quem sabe cozinhar, eu não, sabe que
não precisa ficar usando a tal colherzinha, um medidor, é de olho que coloca o sal, coloca o óleo, coloca a pimenta, isso, aquilo. Ah, eu tenho certeza que eu mataria a família se eu fosse cozinhar. Por quê? Porque eu não tenho a rotina, o hábito, o olho clínico, né, que a pessoa desenvolve e se torna uma rotina facilitadora do trabalho deste mundo. Só que nós agora temos que nos conscientizar que nós estamos entrando num trabalho em outro mundo, em outro patamar. É o mundo, é o trabalho que visa a levar a nossa consciência do plano material para o plano espiritual. Então, nós vamos ter que quebrar rotinas mentais. E as rotinas mentais são mais difíceis de quebrar do que as rotinas materiais. Porém, veja só, milhares e milhares e milhares de santos, de yogis, de místicos, conseguiram isso. Nós estamos no caminho certo. Estamos buscando, somos buscadores espirituais. Já tivemos algumas realizações interiores, porque senão não estaríamos aqui. E essas realizações aumentam a nossa sede e fome da justiça do alto, da visão do alto, da experiência interior, a experiência do divino. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação ou pergunta? Obrigado, Raul. Pois não. Muita gente tímida aqui. Então, vamos continuar. Temos um outro ponto que é extremamente tocante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta é uma síntese da lei da vida, que vai ser desenvolvida mais adiante no Sermão da Montanha e em todos os ensinamentos de Jesus. Em síntese, é essa questão das pessoas que são misericordiosas, que são compassivas, que vão alcançar misericórdia, compaixão. Por quê? A lei central da vida que rege isso é dando que se recebe. É tão simples. É dando que se recebe. Quanto mais misericordiosa for a pessoa, eu prefiro a terminologia budista, mais compassivo for a pessoa, misericordioso, compassivo, mais ele vai receber do mundo essa misericórdia, essa compaixão. O discípulo iluminado está consciente, pelo menos em teoria, da unidade com a vida, com todos os seres. E por isso sente uma profunda compaixão para com todos os seres. Compaixão para com todos os seres. É algo que nós vamos verificar ao longo de todas as instruções espirituais, essa questão da compaixão.
na tradição hinduísta, é muito importante a questão de ahimsa, inofensividade, que nós já vimos anteriormente, e é de suma importância a gente desenvolver o sentimento, o feeling de que os outros sentem da mesma maneira de que nós sentimos. Então, se a gente não gosta de levar um pisão no calinho favorito do nosso pé direito, então não vamos pisar no calo do nosso irmão. Então, aquilo que a gente gostaria para nós, a gente tem que se lembrar que o outro provavelmente também gostaria para ele. Daí essa empatia, essa compaixão que o discípulo naturalmente desenvolve ao longo do caminho. Esse é um ensinamento que oferece a orientação básica para a vida do discípulo e também uma reiteração da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, meus irmãos, nós temos que tê-la sempre, 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 não só em nossa mente, mas em nosso coração. É dando que se recebe. Tudo aquilo que você quiser que os outros façam para você, façam para ele. É dando que se recebe. Felizmente, nós vamos ter vários exemplos da atuação da grande lei, a lei de causa e efeito, ao longo de outras partes do Sermão da Montanha e dos ensinamentos de Jesus, porque essa é a lei central da existência. Nós somos todos membros da vida una. Vocês me perdoem, está aparecendo aqui que eu estou em outra reunião. Eu ainda não adquiri a capacidade de bilocação. Será que adquiri? Não. Agora, uma coisa interessantíssima, a gente às vezes pensa, puxa vida, nós temos como exemplo os grandes seres, Jesus, outros mestres de sabedoria, mas o exemplo último é a fonte de onde todos nós viemos, o Pai e Mãe Celestial. Então, se nós vamos procurar emular a nossa fonte, misericórdia, ou talvez melhor, compaixão, não é algo que Deus tem. Deus não tem compaixão, Deus é compaixão. Parece pouca diferença entre ter e ser, mas quem tem hoje um cargo público, amanhã pode não ter. Provavelmente não terá. Agora, quem é a fonte de tudo que existe será para todo sempre. Então, as nossas conquistas espirituais fazem com que nós retiremos. Conquista não significa trazer algo para dentro de nós. Significa retirar algo que estava bloqueando a manifestação da divindade no interior de cada um de nós. Então, Deus é compaixão, misericórdia. É interessante que, sendo essa uma lei universal, um ensinamento fundamental de todas as tradições, e nós vemos isso num dos aforismos de Patanjali: a calma imperturbável da mente
é alcançada por meio da amizade para com aquele que é feliz, da misericórdia e compaixão para com o infeliz, da satisfação à virtude e da indiferença e distanciamento do mal. Então, é muito simples a enunciação da lei, a enunciação do caminho, mas a dificuldade é trilhá-lo, porque nós temos muito condicionamento negativo que nos faz ficar apegados às coisas desse mundo, às rotinas desse mundo, aos valores desse mundo. É por isso, então, que nós precisamos de uma ajuda constante nesse nosso empenho, nessa nossa dedicação para a autotransformação. Veja só, é autotransformação porque somos nós que vamos transformar a nós mesmos. Um guru, um facilitador, um professor, um instrutor vai nos facilitar, vai apontar a direção, vai dizer o que provavelmente você tem que fazer, mas é você que vai fazer. E aí é que é 95% do trabalho. Apontar a direção, falar o que o outro tem que fazer é muito fácil. O grande desafio é fazer, é mudar. Quando se diz fazer, está se aludindo à mudança. O misericordioso consegue superar os grandes entraves, que são a inveja, o ciúme e o ódio, que são fraquezas inatas no ser humano. Assim, aquele que é forte na virtude alcança paz interior e a misericórdia divina. Então, as bem-aventuranças, as virtudes estão todas interconectadas, porque a virtude, ou as virtudes, são expressões divinas, são como as facetas de um diamante. O diamante tem todas aquelas facetas, mas as facetas são inerentes ao diamante, a joia preciosa que se encontra em nosso interior, que é o divino. Então, deixar para trás as mágoas, ressentimentos, que são causas de gastrite, angústias, problema do coração e depressão. A menos que nós consigamos aprender a perdoar, nós vamos viver com angústia. Nós vamos estar carregando aquelas. A gente vê nos filmes, em alguns lugares do mundo, em vez de colocarem o prisioneiro na cadeia, colocam uma bola de ferro bem grande, com uma cadeia de ferro prendendo na perna do condenado. Então, é o que acontece conosco. Se nós temos ressentimento, mágoas de coisas que aconteceram no nosso passado, fulano, Beltrano, a sogra, o vizinho, o membro daquele partido, aquele político, aquele criminoso, aquele isso, aquele... fizeram tanto mal para nós. E a gente tem ressentimento, mágoa. Enquanto a gente não se libertar dessas doenças mentais,
nós não vamos fazer muito progresso na senda. Agora, o que é perdoar? A palavra em italiano, perdonare, é dar o perdão, dar. Então, nós temos que aprender a dar esse perdão, mas não significa que a gente tem que passar uma esponja no passado. A gente não consegue. A gente não precisa esquecer os fatos. O que a gente precisa é deixar para trás as mágoas e os ressentimentos. Não é esquecer o fato, mas deixar para trás, perdonar as mágoas e o ressentimento. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter gastrite, a gente não vai conseguir dormir bem, vai ficar com aquilo remoendo na cabeça. Quando eu encontrar aquele cara, ele vai ver que a gente está colocando um veneno espiritual, emocional na nossa vida. Então, o perdão é uma coisa maravilhosa que a gente dá para nós mesmos. A gente não perdoa o outro no sentido de que eu estou perdoando o outro. Nós estamos retirando de nós mesmos aquilo que nos aflige. Os nossos sentimentos, as nossas mágoas, tudo aquilo que está envenenando a nossa mente, as nossas emoções. Porém, perdoar é um trabalho interior de mudança de sentimento. E mudança, como nós já vimos antes, é algo que a gente resiste. Não é a gente, é o agente do mal que dorme conosco, o nosso pequenino ego. O nosso pequenino ego diz, não, ele vai pagar por aquilo. Espera só, a primeira oportunidade eu vou pegar. E tem que ficar atento para a próxima oportunidade. É lógico que a gente está envenenando a nós mesmos com esse tipo de sentimento. Por isso que todos os sábios e santos nos ensinam a perdoar. E os tolos do mundo dizem, mas isso é coisa de fracote, está perdoando para não ter que enfrentar a situação. Suponhamos que nós temos um irmão mais velho, super parrudo, que tem a faixa preta de tudo e tem também uma couraça à prova de bala no meio da cabeça. Então, a gente tem esse irmão poderosíssimo que a gente pode chamar para aniquilar o outro que fez algum mal para nós. Mas aí o que vai acontecer? A famosa lei do karma. É por isso que Jesus e todos os instrutores dizem perdoar. Entregue a Deus, porque Deus é a lei. E a lei que tudo coordena e cuida é a lei do karma. Quantas e quantas vezes ocorreu com todos nós acontecimentos que a gente diz, mas eu não merecia isso, que injustiça! A gente está certo e a gente está errado. A gente está certo, a maior parte das vezes, em dizer eu não merecia em virtude do que eu fiz imediatamente antes ou naquele dia, naquela hora. Naquele momento, as nossas ações talvez não fossem a causa da gente estar levando aquela pancada do karma. Mas por que a gente sente isso? Porque nós ainda vivemos nas limitações do tempo e do espaço. Então, como nós só achamos que
os tempos são diferentes, a gente não consegue imaginar um ser que transcenda o tempo e que, para ele, aquilo que nós fizemos há 10 anos atrás, há uma vida ou há 10 vidas atrás, não tem limitações. Aquele contínuo é conhecido e atuado pela grande lei. Então, a menos que a gente tenha total confiança e aceitação na grande lei, nós vamos achar que recebemos injustiça nisso, naquilo, porque a gente está limitando o nosso julgamento, se estamos recebendo o que nos é devido ou não, para aquele momento temporal, esquecendo tudo que ficou para trás e as muitas coisas que nós sabemos que pisamos na bola, não devíamos ter dito ou feito isso, aquilo, e que, felizmente, nem se deram conta que eu estava por trás disso. A gente respira aliviado, mas está ali nos registros akáshicos, no karma. E quando chega a coisa, a gente diz, que injustiça. Isso vai fazer parte do nosso amadurecimento espiritual, o entendimento e a aceitação a longo prazo do karma. Tudo é karma e o karma é tudo. E aquelas pessoas que estão ao nosso redor são instrumentos do karma, que trazem a gentileza pelas gentilezas que nós fizemos para as pessoas e trazem também aquelas batidas, aquelas pancadas, aquelas coisas desagradáveis que nós fizemos lá atrás e já não nos lembramos mais, o que nos permite dormir relativamente tranquilo. Mas o karma está vendo. Quando chegar o momento que possa ser descontado aquele débito kármico, será feito. Então, nós precisamos ter consciência que a razão para a importância do perdão está na natureza da vida divina da própria consciência, pois, de acordo com a moderna ciência neurológica, todas as coisas na vida compartilham dessa dança de dar e receber, dar e receber. Fica claro que a misericórdia começa na mente. Com pensamentos misericordiosos, o buscador da verdade naturalmente será levado a praticar ações misericordiosas e, com isso, encontrará a misericórdia divina, que é a compaixão divina. Isso é inevitável porque somos todos um, ou seja, somos aspecto da fonte de toda a vida, o que, pela grande lei, nos assegura receber tudo o que nós damos para a vida única. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Que a gente dorme melhor quando bota de lado essa questão de karma. Quando a gente começa a cavar mais no entendimento do karma, a gente começa
a sentir o coração bater mais rápido. Meu Deus do céu, quando é que chegará o dia de acerto de contas daquilo e daquilo também? Dizem Raul, os entendidos que existem certos karmas que podem ser compensados. As pessoas que fazem muitas coisas boas para o mundo, para a vida una, consegue compensar alguns karmas negativos de sua vida. E uma coisa é certa, nós vemos na vida dos grandes seres que, quando eles eram tidos como grandes seres, nessa vida, eles sofreram grandes injustiças. Injustiças pela nossa visão limitada, que estava vendo só uma vida de grande dedicação ao próximo. Eu gosto muito de citar um exemplo brasileiro que eu tomo como sendo Chico Xavier. Uma pessoa que só fez bem ao longo daquela vida. E como levou pancada naquela vida, como Chico Xavier? Porque estava quitando todo o seu karma, creio eu, para uma iniciação bem elevada. Porque as pessoas, a tradição nos ensina que um indivíduo só alcança a suprema iniciação, que o torna um mestre de sabedoria, quando não tem mais nenhum débito com a vida humana, com a natureza humana. Então, invariavelmente, à medida em que formos progredindo, expressando cada vez mais as qualidades divinas em nós, nós estaremos nos preparando para a quitação das nossas últimas dívidas kármicas. Dorival, por favor, desculpe tê-lo interrompido. não, não, eu acho que tá, só estou aprendendo. Você falou assim, misericórdia começa na mente, né? Aí, para mim, me chamou a atenção assim sobre se a mente ainda não está ligada ao Divino Espírito Santo, aí é mais difícil de você perdoar a si mesmo. Aí a questão do deixar para trás aquilo que pertencia à nossa mente inferior, que era eu tenho que compensar o tapa com o tapa. Eu tenho que revidar de uma forma ou de outra. Mas quando eu estou lidando com a mente superior do Divino Espírito Santo, não tem como eu revidar com tapa. É só entender e pôr em prática, né? Que essa é a grande dificuldade. Não precisa dar outro tapa. Precisa entender que ele realmente é uma extensão de mim e ele ainda não está entendendo o quanto todos nós estamos sofrendo. E é muito difícil, porque sem esse relampejo aí, esse encontro com o divino, você continua sempre no caminho do reação, a reação, não tem jeito. Então, como treinamento difícil, hein? Bom, a gente vê certas atividades no mundo
que a gente não consegue compreender como é que essas pessoas, por exemplo, vão nas Olimpíadas e fazem coisas que, para nós, são super-humanos. Não, eles não são gente normais, e não são mesmo, não. Eles estão muito acima da norma, ou seja, da média. Isso em termos físicos, de performance física, mas nós estamos sendo chamados para as Olimpíadas espirituais. Os desafios na vida espirituais são mais difíceis que os desafios na vida material. Mas as compensações são muito maiores. Nós nos tornaremos portadores da luz. Seremos capazes de ajudar grande parte daqueles que estão sofrendo de uma forma ou de outra, dentro da lei. Nós teremos, então, o conhecimento daquilo que será possível fazer para ajudar os outros, sermos curadores. Você acha que os grandes curadores curam todas as pessoas? Não. Alguns, por circunstâncias kármicas, não podem ser curadas. Outros estão aguardando aquele choque, né? Que tiveram isso ou aquilo, vão para a mesa de operação, são desenganados e voltam à vida. Então, nós temos grande limitação para a avaliação e entendimento das coisas que ocorrem na nossa vida. Nós precisamos de muita confiança, chamaria mesmo de fé. Nos entregarmos a essa grande lei, a esse grande ser, essa grande inteligência, esse grande coração que nós chamamos Deus, que é compaixão, amor, misericórdia e justiça. Então, quando a gente consegue finalmente entregar o nosso coração a Deus, em virtude dessa total fé, Ele não me abandonará. Não significa que Ele vai fazer tudo o que eu quero, não. Nós não vamos dar ordens para Deus para fazer isso ou fazer aquilo. Ele não estará a nosso serviço. Nós estaremos a serviço dele. E estaremos sendo preparados para nos tornarmos portadores da luz, instrutores, curadores. A Lília, que é médica, e outros que estão nas ciências do cuidado do corpo e da mente, sabe a grande alegria que é curar uma pessoa, aliviar o sofrimento de alguém que está sofrendo profundamente. Isso é uma imensa alegria. E nós todos estamos sendo preparados para nos tornarmos curadores, nos tornarmos portadores da luz. Obrigado, Raul. Mais alguma observação? Pergunta? Encerramos, então, a nossa reunião. Com grande alegria, eu agradeço a todos vocês e desejo um bom fim de semana com muito chimarrão. Eu prefiro chocolate quente, mas preparando-nos para o friozinho que vem de fora e para o calor que nós estamos sentindo em nosso coração,
sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que estamos sendo guiados de uma forma que a gente não consegue perceber, mas essa orientação, esse apoio, essa força, nós estamos recebendo fé, 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 e trabalho, trabalho, trabalho. Uma boa noite. Até a semana que vem, se possível. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau, Raul. Boa noite a todos. Obrigada, Raul. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente boa. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem em paz com Deus.